Eu sou Carla, do Carla na Gringa, e aqui nós falamos sobre como uma empresa pode te pagar até 2.000 euros para você fazer seu mestrado aqui na França. No vídeo de hoje eu vou te dizer se você pode mudar de mestrado do M1 pro M2. A resposta é sim. Acabou o vídeo. Não, tô brincando, vamos lá. Eu vou explicar como é que funciona essa história de você poder mudar de mestrado, mudar de curso, mudar de universidade, mudar de idioma entre o M1 e o M2. O que acontece é basicamente que aqui na França, o M2 é o segundo ano do mestrado, como vocês já sabem, e você pode entrar diretamente no M2. Isso assim, em praticamente qualquer universidade, qualquer grande école, ou qualquer école, você pode fazer o processo seletivo para entrar diretamente no último ano do mestrado. Quando você já fez um M1 na França, mais fácil ainda de você conseguir, entrar diretamente no M2 em outro lugar. Então, o que acontece é que muitas pessoas fazem o M1 num lugar que é, digamos, entre aspas, mais fácil de entrar, com talvez até um pouco menos prestígio, mas o nível diplomante, ou seja, o nível que de fato vai te dar um diploma, é o M2. Então, muita gente faz assim num lugar mais fácil no primeiro ano e no segundo ano vai para um lugar com prestígio maior para poder pegar o diploma desse lugar de prestígio maior. E quando eu tô falando de nível de prestígio de instituição na França, a gente precisa entender que a França ela enxerga mais ou menos assim. O nível mais alto de prestígio é a grande école, então grande école. O nível segundo de prestígio é université, então as universidades e por aí vai. E o último nível de prestígio são as écoles, que não são grandes écoles, tá? Então, grande école, université, école. E aí os institutos ficam aí perto da grande école, tá? Em termos de prestígio. Então, às vezes é mais fácil você ser aceito numa universidade pública, e daí as pessoas vão lá e fazem o quê? São aceitos na universidade pública, fazem o primeiro ano em universidade pública, e no segundo ano aplicam em grande école, para fazer o segundo ano numa grande école, e no final pegar o diploma de grande école. E daí acabam tendo até uma faixa salarial mais alta, porque grande école na França tem um prestígio maior. Uma outra coisa que pode acontecer é você fazer o primeiro ano sem alternância numa université. Então vai numa universidade que é bem baratinho, né? Então aí você pode encontrar cursos a 243 euros por ano numa université. Então muito mais em conta. E aí paga esses 243 euros por ano e tal. Faz o seu mestrado sem alternância no primeiro ano. Mas no segundo você aplica para uma alternância numa grande école. Porque daí, nesse caso, você não vai pagar nada porque é em alternância. E você vai poder ir para uma grande école ter então o diploma com todo o prestígio de ser uma grande école. Outra coisa que acontece bastante é fazer apenas o M1 em inglês. Então, por exemplo, você fala apenas inglês, você tá vindo pra França, e daí você chega aqui e faz o seu M1 em inglês. E aí no segundo ano você já aprendeu francês, porque você já morou um ano na França, e aí você deseja ter mais opções aí, aumentar o seu leque, ou ser diplomado no final numa coisa mais específica, ou num curso que você gosta mais, pra ter um trabalho que você vai gostar mais de exercer e tal. E aí vai e muda pra um curso em francês no segundo ano. Só que aí, em outra instituição, ou até na mesma instituição, só que fazendo todo o processo de novo. E aí é justamente esse um ponto muito importante de você trocar de M1 para M2. Quando você vai trocar de curso, quando você vai trocar de faculdade, quando você vai trocar de idioma e tal. Não é só você se inscrever e entrar. É um processo seletivo de novo. Então, você foi aceito no M1, fez um processo seletivo. Pro M2 você vai precisar fazer, se você quiser trocar, um novo processo seletivo. Parece difícil, mas na verdade não é, porque você já tem todos os documentos e como a gente sabe, o processo seletivo, digamos, para você entrar no mestrado na França, é enviar documento. Então você já vai ter toda a documentação que você vai pegar, e vai enviar de novo. Só que agora, já para entrar direto no M2. E aí vai acrescentar-se aos documentos que você já tinha, o fato de você ter terminado, você vai adicionar suas notas do M1 e tudo mais, e o fato de você ter terminado o M1 na França, você adiciona isso aos documentos que você já tinha do Brasil, então diploma, histórico da graduação, currículo vitae, o teste de proficiência, blá blá blá. Se você quer trocar de idioma, claro, vai ter que adicionar também o teste de idioma, do novo idioma que você tá buscando, e aí você pode fazer essa troca pro M2. Claro que fazendo a sua candidatura, tendo o seu aceite, e aí você entra. E você pode fazer candidaturas para diferentes M2, quantas você quiser. Então você pode sair fazendo um montão de candidatura para M2, para que você vai precisar ir pagar uma taxa para as écoles ou para as grandes écoles, às vezes precisa ter uma taxa só para você ter o direito de se candidatar, então para aquele mestrado. Aí se tiver que pagar uma taxa, vai ficando mais caro, né? Porque as taxas começam aí em 80 euros, vai 80, 100 euros, 120 euros. Então às vezes não tem como você sair se inscrevendo para 1 milhão. Mas se você quiser trocar para ou écoles, grandes écoles, que não tem essa taxa, esse frais de dossier, que é a taxa que você paga só para se candidatar, ou se você vai se candidatar para universidades públicas, que é gratuita a candidatura, quando você já tá na França, aí fica muito mais fácil. Você pode sair se candidatando para
candidatar 10, 20. Por exemplo, você quer entrar logo no M2 na Sorbonne, por exemplo. Você pode se candidatar até perder de vista pra no final você ter o diploma da Sorbonne, se você desejar. Porque sim, é possível você fazer o M1 em um lugar e o M2 em outro lugar. Lembrando que o diploma você vai ter do M2, do lugar onde você fez o segundo ano do mestrado. E aí, bônus de informação aqui nesse vídeo é que você também pode fazer 2 M2. Digamos assim, você já vem pra França fazer um M2, aí você vai lá e faz o M2 naquele lugar que você passou vindo do Brasil. E quando você termina esse M2, você pode se candidatar novamente para fazer um outro M2 em outro lugar. Aí você vai lá e faz um segundo M2 em outro lugar. E nesse caso específico, quando você faz 2 M2, você vai ter 2 diplomas. Você vai ter o diploma do primeiro M2 que você fez e um outro diploma do segundo M2 que você fez. Lembrando que, claro, para você entrar diretamente no M2 dessa forma aí, você precisa responder alguns critérios. Eu já fiz um vídeo falando sobre como entrar diretamente no M2 e se vale a pena também você fazer isso, né? Entrar diretamente no M2. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem esse vídeo e entenderem se vale a pena entrar direto no M2. Esse vídeo foi mais para explicar que você pode trocar do M1 pro M2 sem problema nenhum, porque acontece bastante aqui na França. Inclusive, quando eu fiz o meu mestrado, em alternância, né, eu fiz na Paris-Nanterre, que é uma universidade. Então ela tá aí no meio, como eu falei pra vocês, do prestígio. E aí teve uma colega minha que ela fez o M1 com a gente e no M2 ela saiu e foi pra Dauphine, que tem um prestígio maior na área. Então ela foi pra Dauphine fazer o M2 dela e aí o diploma que ela tem hoje é o diploma da Dauphine e não o diploma universitário que eu, por exemplo, tenho. Então fica aí pra vocês essa informação, espero que tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida sobre esse processo, né, de mudança do M1 pro M2 e tudo mais, deixa aqui nos comentários pra eu responder vocês, ou então me manda lá nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, eu respondo sempre vocês, no TikTok é um pouco mais complicado, mas no Instagram eu tô sempre disponível pra tirar dúvidas, pra conversar com você no direct, então é só me chamar por lá, se inscreve aqui no canal também e deixa um like nesse vídeo, claro, pra você não perder mais nada e pra o YouTube entender que você tá interessado em fazer mestrado aqui na França. É isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.